Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidado o José Semedo Fernandes, advogado com experiência na área de política da imigração e da lei da nacionalidade, e foi também jurista no Alto Comissariado para as Migrações. Bem-vindo. Muito obrigado. Gostávamos que ouvisses um testemunho dado numa reportagem da SIC de 2016, chamada Renegados, da jornalista Sofia Pinto Coelho. Sinto-me portuguesa. Nasci cá, estudei cá, desconto para Portugal. O que é que sente? Revoltada. Porque eu acho que não tenho que ter a nacionalidade através de outras pessoas. Eu não tenho que me casar para ter direito à nacionalidade. Eu não tenho que ter a nacionalidade através da minha filha. Não tenho que ter. Nenhum desses caminhos para mim é válido. Nós acabámos de ouvir a Carla Pina, nascida na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e que à data deste testemunho tinha 30 anos e nunca tinha tido a nacionalidade portuguesa. Isto é um caso único em Portugal? Vou aproveitar para agradecer o convite que me foi feito. Portanto, essa questão da lei da nacionalidade e, na minha opinião, das consequências que isso tem na vida das pessoas que cá nasceram e que se sentem portuguesas. As que não se sentem é porque estão revoltadas. É uma questão que deve ser trazida ao conhecimento público, porque muita gente não sabe que isso assim acontece. Portanto, há imensa gente e clientes meus e pessoas que eu conheço que ainda se debatem com uma situação que é a seguinte, que é dizerem que nasceram em Portugal e ninguém equacionar que ela não pode ser portuguesa. Mas que isso acontece, porquê? Porque o caso da Carla não é único. Existem vários casos, imensos casos de Carlas e Carlos, portanto, que nasceram entre 1981, quando a lei foi alterada, e 2006, quando voltou a ser alterada. Portanto, entre 81 e 2006 nasceram muitas Carlas e muitos Carlos em Portugal, que por terem um sangue diferente, entendeu-se pela lei negar-lhes o direito à residência na terra onde nasceram e de onde nunca saíram. Portanto, são imensos jovens. Neste momento estão com... têm todos eles mais do que 30 anos, 30, 35 anos, porque até tem uma situação de um que até nasceu em 90, portanto, e que surtou devido a essa questão. Portanto, é um rapaz que está com 30 e poucos anos, portanto, porque essa lei é uma lei, na minha opinião, bastante discriminatória. Porquê? Porque coloca a questão da condenação como obrigação para aceder à nacionalidade, sabendo que, ou tendo conhecimento que muitas dessas pessoas que querem o direito a essa nacionalidade vivem em contextos sociais difíceis e muitas delas até, portanto, principalmente os rapazes, muitos deles têm condenações mínimas, como condenações a multa, que os afasta de ter o acesso à nacionalidade. Portanto, e nós poderíamos pensar, se nos acontecesse a nós um dia pegarmos no carro e termos bebido mais um bocadinho do que o normal e perdemos o direito à nossa nacionalidade, por isso, que é o que está a acontecer, mas em sentido inverso, não é? Nós já aí vamos, mas queremos voltar atrás. A lei da nacionalidade, que ainda hoje vigora, foi aprovada em 1981. Certo. Explica o que é que existia antes e o que é que esta mudança implicou em 1981. Certo, tem um pouco a ver com o que respondi anteriormente, quando eu disse que foram buscar o critério do sangue já a tentar levar a questão para esse lado, porque as leis das nacionalidades, portanto, não só a portuguesa, têm sempre dois critérios. Ouve-se dizer muito que passou-se do critérios e os sanguíneos para o critério e o Scholling. O critério e os sanguíneos privilegia o sangue, portanto, nascendo a pessoa naquele país de origem,
naquele país, portanto, tendo um sangue estrangeiro, normalmente o que essa nacionalidade diz é que ela deve ter a nacionalidade dos pais, e temos o critério Schollings, que foi o que vigorou de 59, que a primeira lei da nacionalidade, até 81, e é o critério que é utilizado em quase todos os países. Poucos são os países que têm o critério e os sanguíneos, porque o critério e os sanguíneos é injusto e discriminatório, e portanto o critério Schollings foi utilizado historicamente para colonizar os países que não tinham pessoas, portanto os Estados Unidos, portanto a Irlanda, portanto vários desses países, portanto o critério Schollings vem um pouco daí. Relativamente ao critérios e os sanguíneos, portanto, essas duas valências que a lei tem, porque elas têm sempre as duas valências, o que acontece é que num determinado momento uma dessas valências predomina e no outro momento não predomina. Portanto, não existe, que eu tenha conhecimento, nenhuma lei que tenha só um determinado critério, ou o Scholl e o sanguíneo. Tem sempre os dois. Tanto é que depois eu já vou explicar um pouco a questão do onde é que se pode encontrarmos critérios de ius sanguíneos. Portanto, nesta proposta do PSD, na proposta de lei, consegue-se perceber que eles privilegiam o ius sanguíneos, porque quando se fala de netos de portugueses que estão fora de Portugal e que nunca conheceram Portugal e que, mesmo que não tenham ligação efetiva à comunidade portuguesa, podem pedir a nacionalidade, isso é o critério e o Scholling. Depois, no outro lado, e os sanguíneos. Do outro lado temos o critério e o Scholling, que foi alterado, negando a nacionalidade. E que deixou de ser o predominante em 1981. Deixou de ser o predominante e que com essa alteração fez com que muitos jovens, portanto, nascidos a partir de 81, perdessem esse direito. Portanto, eu digo perder, mas propositadamente, perdessem esse direito à nacionalidade portuguesa. Porquê? Porque temos situações de famílias cujo, portanto, com várias pessoas nascidas dentro do período destas leis, e depois temos irmãos que nasceram antes de 79, são portugueses de origem, temos uns que nasceram em 81, já não o são, e depois temos outros que nasceram em 2007 e são novamente. E, portanto, os que nasceram nesta janela entre 81 e 2006, não tenho dados estatísticos para apresentar, mas garanto-vos que são os que têm mais problemas com a criminalidade, tanto os que se revoltaram, entre aspas, com a situação, os que surtaram, como o cliente que tenho e que surtou porque entende que essa lei é bastante injusta e que ele é português e que não tem que, muitas vezes, que é o que acontece, não tem que submeter à legislação estrangeira ou ao CEF, porque entendem que são portugueses. E acontece um fenómeno complexo e interessante que tem a ver também com essa alteração da lei dos que nasceram em 79 e dos que nasceram em 81, que é muito parecido a um fenómeno que aconteceu na África do Sul. E acontece ainda hoje em dia. Se estivermos a ver um jogo de futebol num determinado lugar onde estejam presentes os jovens que nasceram em várias dessas gerações, nós temos os que nasceram antes de 79 a torcerem por Portugal, que era o que acontecia na África do Sul com os sul-africanos brancos que torciam pela equipa de rugby, e depois temos os que nasceram depois de 81 que torcem para a seleção perder. Portanto, com qualquer que seja a equipa com que Portugal jogue. Porquê? Porque é como se olhassem para aquele símbolo e sentissem como alguém que o está a tratar mal. Portanto, e depois temos depois os que, apesar de terem nascido entre 81 e 2006, mas que conseguiram adquirir a nacionalidade através dos pais, que também torcem por Portugal. E depois temos os que nasceram após 2006, que continuam a torcer por Portugal. Mas os que nasceram nesta janela de 81 e 2006 são o reflexo da reportagem que nós vimos. Portanto, sentem-se profundamente
ofendidos e profundamente desgastados e alguns até revoltados com a situação que o país onde nasceram o está a colocar. Então, tu estavas a explicar que antes de 81 o critério predominante era o ius sanguíneos, depois de 81 era o ius soli, mas também falaste que a partir de 2006 voltou outra vez a ser mais fácil nascer em Portugal e ser português, nessas circunstâncias. Qual é que foi a alteração da lei aí? A alteração da lei foi, colocaram novamente vários critérios ius soli. Daí eu criticar, salvo melhor a opinião, a linha que está a seguir a discussão da lei da nacionalidade. Porquê? Porque hoje não é muito difícil alguém que nasce em Portugal ser português. O que está a acontecer, ou que aconteceu que aconteceu entre 81, a partir de 2006, portanto com essa alteração que é a pergunta que me fazes, é que existe um enredo burocrático para que, não vou dizer que é propositado, mas isso existe. Portanto, existe uma rede burocrática que impede que esses jovens que nasceram antes, entre 81 e 2006, acedam à nacionalidade. Porque a partir de 2006 é simples. Porque a questão que se coloca, na minha opinião, são os que nasceram entre 81 e 2006. Só a título de exemplo. Para um maior nascido em Portugal aceder à nacionalidade por naturalização sem ter residência, portanto, pedir diretamente a nacionalidade por ter nascido cá e cumprir um outro requisito que a lei exige, que é comprovar que nos últimos 10 anos não saiu de Portugal. Portanto, ou seja, exigem quase que a pessoa tenha a sua vida dos últimos 10 anos numa pastinha e que leve lá à conservatória para poder ter acesso à nacionalidade portuguesa. Ora, um jovem que tenha neste momento 35 anos, para além disso, o que é que exigem como prova? Em relação laboral, portanto, demonstrar que essa pessoa trabalhou ou que estudou. Ora, se essa pessoa tivesse trabalhado ou estudado, ela não precisaria de ir para esse mecanismo, porque conseguiria normalmente. Porquê? Porque teria, porque para estudar, portanto, se continuasse a trabalhar tinha autorização de residência, e se estudasse, em regra, também conseguiria através de outros mecanismos. Ela, para ir a esse mecanismo da prova dos 10 anos, é porque tem dificuldade em aceder às outras nacionalidades. Portanto, ela, mesmo que salte para esses 10 anos, ela não consegue apresentar essa prova. E muitas das vezes os artigos estão lá, mas existe uma dificuldade tremenda porque é uma prova diabólica, porque qualquer de nós poderia pensar, se não estivéssemos a trabalhar ou a estudar consecutivamente nos últimos 10 anos, que acontece a muita gente que não está a conseguir trabalhar nos últimos 10 anos, como é que iríamos fazer essa prova? Mas não é uma prova para termos um direito qualquer, é uma prova para termos um direito à nacionalidade do país onde nós nascemos. Portanto, que é uma coisa ainda mais surreal. E depois o que é que se faz, e o que é que essa lei fez também em 2006, para além de reforçar e colocar em todos os requisitos, em todos os tipos de lei de nacionalidade, de pedidos à lei de direito à lei da lei da nacionalidade, o requisito da não condenação, ela criou vários mecanismos que dificultassem esse acesso. Mas para mim, voltando novamente à questão da não condenação, a principal é a não condenação. Porquê? Porque há uma discussão que se faz há muito tempo, que é como é que se deve aferir a questão da não condenação. Portanto, estás a falar do artigo 9 da lei, que diz a oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade ou da adoção. Lê-se nesse artigo também que um dos fundamentos para rejeitar o pedido é
Na linha B, a condenação com trânsito em julgado da sentença pela prática de crime punível com a pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa. Ela não está só na linha B, porque existem dois tipos de nacionalidade. Existe a nacionalidade por aquisição e por atribuição. Por atribuição, que é as originárias, nós temos por efeito da lei e por efeito da vontade. E, portanto, e só essa por efeito da lei, que é uma nacionalidade que produz efeitos desde o nascimento da pessoa, é que não tem o critério da não condenação. Todas as outras naturalizações têm. E o que é que quer dizer? O que é que isto quer dizer? Pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos. O que é que na prática são estes crimes? Sinceramente, podiam substituir esse artigo por dizer não ter sido condenado. Porque se formos ao Código Penal, não existe praticamente crime nenhum cuja moldura penal, o teto máximo do crime, não sejam 3 anos. Podes dar alguns exemplos de crimes que correspondam a essa moldura? Condução sobre o efeito do álcool. Portanto, a condução sobre o efeito do álcool, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. E isto não quer dizer que a pessoa tenha que estar presa durante 3 anos? Não. Basta ter sido condenada, por exemplo, a um crime de condução sobre o efeito do álcool, ter sido condenada a multa, ter pago a multa, e isso faz com que eles não vão buscar o crime que efetivamente, ou a condenação que efetivamente a pessoa foi sujeita, mas o teto máximo a que aquele crime corresponde. E não existe no Código Penal praticamente crime nenhum que não tenha um teto máximo de 3 anos, porque senão não era crime. E portanto, se isso acontecer, a pessoa não pode ter acesso à nacionalidade? Perde o direito ao acesso à nacionalidade portuguesa, mesmo que esteja cá há 50 anos e tenha uma ligação efetiva à comunidade portuguesa, ou mesmo que tenha nascido cá, perde esse direito. E quantas pessoas é que estão nesta situação em Portugal? Ou seja, que nasceram no país, mas não são considerados portugueses? Quem é que na verdade são estas pessoas que nós estamos aqui a falar? Quem é que são? Eu posso... A maioria, portanto, são cidadãos estrangeiros vindos dos PALOP. E onde é que estão? A maioria estão nos bairros. E estão, que é uma coisa ainda mais tremenda e mais dramática, eles estão, a maioria deles, reféns da situação, e são obrigados, muitos deles, mesmo não querendo estar e querendo emigrar, são obrigados a ficarem em Portugal. Porquê? Porque se não conseguem, portanto, aceder à nacionalidade portuguesa como direito, mas também que lhes permitiria emigrarem, traz outra dificuldade, que é obrigarem essas pessoas a ficarem em Portugal, reféns da situação. Muitas delas nem conseguem aceder à residência, à autorização de residência, que é o básico. E há também pessoas que se recusam a deslocar-se ao CEF, porque entendem que isso é pôr em causa a sua própria dignidade como pessoa, porque entendem que nasceram cá e, portanto, se nasceram cá, não faz muito sentido estarem a lidar com o serviço de estrangeiros e fronteiras se eles nunca transpuseram a fronteira para fora de Portugal. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que nasceram em Portugal, mas que não foram consideradas portuguesas. Muitas delas viveram cá, estudaram em Portugal, hoje trabalham em Portugal, pagaram os seus impostos em Portugal e nunca viveram no país, muitas delas. Mas, no entanto, o que estás a dizer é que o Estado português pede-lhes que passem pelo mesmo processo que passa um imigrante que acabou de chegar ao país. Sim, passem pelo mesmo processo, se forem pela via normal, mas se forem pela via do terem nascido cá, para mim o processo é mais complicado do que se tivessem vindo. Porque quem vem tem que trabalhar 6 anos legais em território nacional e pagar os impostos e tem direito à nacionalidade, mesmo que não saiba falar português corretamente. Portanto, ele tem que passar no exame. Se passar no exame, que é a maior dificuldade das pessoas que muitas vezes não são do PALOP, dos países PALOP, aceder à nacionalidade, é a prova da língua portuguesa.
mas não lhes exigem que façam 10 anos de prova que não se ausentaram de Portugal. Portanto, não se exige isso. E, portanto, qual é o objetivo da lei da nacionalidade? O objetivo mais puro é, contrariamente ao que se promove, não tem a ver com questões económicas, políticas, com dar a nacionalidade a alguém, mesmo que não tenha nascido em Portugal e que não conheça Portugal, porque essa pessoa pode promover o nome do país lá fora. Não é esse o verdadeiro objetivo da lei da nacionalidade. O verdadeiro objetivo da lei da nacionalidade é criar um mecanismo legal que dê certezas que aquela pessoa se sente como portuguesa. Se a pessoa nasceu cá, nunca de cá saiu, portanto, ela é o quê? Ela é o quê? E vai-se exigir a essa pessoa que prove 10 anos que não saiu de Portugal. Tu achas que a lei da nacionalidade é racista? Frontalmente, digo que sim, em certas partes. A discriminatória, no mínimo. Racista, mas discriminatória, no mínimo. Porque a mim não me cabe na cabeça a forma como ela está feita, e para mim é a pior das atrocidades que Portugal cometeu contra os jovens nascidos em Portugal. É a pior das atrocidades. E só não acontece pior porque eles estão tão desanimados que baixaram os braços, e muitos deles deixaram de lutar. Portanto, e acredito que isso é também, não só em Portugal, mas na Europa, um dos motivos porque os jovens que nasceram nesses países europeus se estão a revoltar. Em Portugal não acontece porque os países palopes não têm uma tradição, são tendencialmente católicos, entre aspas, então é mais difícil, são menos permissivos a outro tipo de ideias. Mas acredito que essa lei da nacionalidade, para mim, foi, como já disse, a pior das atrocidades que o governo, que o Estado português cometeu contra os jovens nascidos em Portugal. Na mesma reportagem que nós ouvimos há pouco da SIC, da Sofia Pinto Coelho, houve-se um outro testemunho, agora da Cátia Andrade. Obtive o meu BI amarelo com 4 anos de idade, na nacionalidade portuguesa. Entretanto, aos 25 anos, passam-se 25 anos, recebi uma notificação da conservatória a dizer que eu tenho que me dirigir lá. Tudo bem, tenho que me dirigir, não percebo o porquê. Dona Cátia, isto é o seguinte, você na altura que nasceu não devia ter tido a nacionalidade, então a gente, para corrigir este erro, a gente vai ter que tirar a sua nacionalidade e você vai ter que pedir a nacionalidade de novo. Minha senhora, o que é que você está-me a querer dizer? Está-me a dizer que eu hoje deixo de ser português, é isso? É como se fosse um jogo da PlayStation, vamos anular aquele, matamos e puf. Como é que isto acontece? Vou ter que me rir primeiro porque isso é uma estupidez tremenda. Diz a conservatória, portanto, a justificação técnica que dão é que houve um lapso. Um lapso na concessão do direito à nacionalidade. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque o direito à nacionalidade é um direito de caráter perpétuo. É um direito de caráter perpétuo. A pessoa tem o direito à nacionalidade e já não o perde. Portanto, como é que pode ser possível haver um mecanismo que só retira a nacionalidade, que é um direito de caráter perpétuo, a determinadas pessoas? Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E entendem eles, a justificação técnica, o tal lapso de que falo, tem a ver com a alteração da lei. Porque a lei foi alterada em 81, mas muitas conservatórias
não tinham ainda esse conhecimento, ou funcionários de conhecimento exato que a lei tinha sido alterada e concederam a nacionalidade àquela data. E o nosso Código de Procedimento Administrativo diz que existe um determinado período para o órgão administrativo que realizou o ato administrativo revogar o ato administrativo, que são 3 meses. Não são 30 anos depois. Isso não faz sentido nenhum. Porquê? Porque a partir do momento em que o órgão administrativo não revoga esse ato administrativo, ele torna-se definitivo. Porquê? Porque há uma exigência legal que obriga a que as leis as decisões sejam fixas. Portanto, não haja mais tarde depois alterações nessa decisão, porque o órgão administrativo entendeu que sim. Então o que é que fazem? Eu nem percebi ainda tecnicamente como é que lhes chamam. Portanto, não sei se é uma revogação, se é uma cessação, portanto, um cancelamento. Sei que tiram o título. Já me chegaram aqui pessoas nessas situações, só que não consigo ir mais além, porque teria todo o gosto em conseguir discutir uma situação dessas em tribunal, porque eles dão logo em seguida a possibilidade da pessoa pedir a nacionalidade por um artigo que é o 66, que é uma espécie de um saco azul onde colocam tudo, onde colocam tudo que não tenha um encaixe na lei normal. E como esse saco azul tem um poder que nós chamamos de poder discricionário, que permite à administração pública, portanto à conservatória, conceder as nacionalidades, eles, ao fazerem isso muitas das vezes, estão a evitar que as pessoas acedam aos tribunais, e até fica, porque eles nem nesse 6.6 criaram depois um mecanismo, nem cobram taxas nem nada, mas a questão é que muitas das vezes não é assim tão simples como parece, como dizem, porque eles dizem perdeu a nacionalidade, mas isso é simples, porque a senhora vem cá, pede a nacionalidade outra vez e nós damos a nacionalidade por outro artigo. Pode acontecer se não tiver condenação. Mas tu conheces outros casos em que isto aconteceu? Conheço. Se não tiver condenação, acredito que sim, porque depois o que acontece é que essa nacionalidade é uma naturalização, e sendo uma naturalização as condenações contam. Portanto, eu tive aqui um rapaz que vivia também em Inglaterra, tal como a Cátia, e partiu o cartão de cidadão e achava mais simples vir a Portugal. Portanto, deram-lhe essa orientação no consulado e ele veio para Portugal para renovar o cartão e tiraram-lhe também o cartão. Portanto, ele tinha aqui cumprido o serviço militar e tudo mais. Eu até a brincar, olha, é melhor falar baixinho, porque senão daqui a pouco ainda pedem que devolva, que pague uma indemnização pela farda que utilizou na tropa e pela ração de combate que comeu. Porquê? Porque isso é surreal. Então, cumpre o serviço militar pelo Estado português, portanto, e 30 anos depois é que vêm dizer desculpe lá, mas nós enganamos, o senhor não é português, mas não há uma noção do mínimo do ridículo que isso é, porque isso é surreal. Porque depois o que acontece que é o que está a acontecer a esses jovens que nasceram na janela de 81 e 2006 e que não são poucos. Portanto, nós podemos ver quantos anos são, não são nem 5, nem 10, nem 20 anos. É que eles têm Portugal. Portanto, eu costumo dar o exemplo de figuras maternais. Portanto, eles têm Portugal como se fosse o pai, que lhes impõe regras e que exige que eles sejam uma pessoa na vida, um pai que os educa, mas que os educa de uma forma ríspida, entre aspas, autoritária. E depois tem uma mãe que nunca conheceram na vida, que é o país de origem dos pais, onde eles são obrigados a fazer o passaporte da embaixada e que eles não conhecem e que acham que aquela mãe as ama incondicionalmente e que o pai que exige regras e que é autoritário e que muitas vezes até exige mais do que dá, não merece o respeito deles. Não merece. E muitas das vezes essa revolta transforma-se muitas das vezes em marginalidade. Portanto, muitas das vezes acontece isso. Porquê? Porque são esse tal rapaz que surtou por não ter conseguido ter acesso à residência,
Contaram os pais, porque eu só estive com ele uma vez, por acaso foi há uma semana, portanto ele já saiu, porque o que aconteceu com esse rapaz, ele nasceu em Portugal, nunca de cá saiu, portanto ele tem neste momento 33 anos, se salvo erro, foi condenado, portanto cresceu sempre aqui, portanto o percurso de vida foi sempre aqui, foi condenado e quando saiu foi pedir a renovação da residência e o CEF neste momento ainda não há uma decisão concreta, mas suspendeu o procedimento porque ele tem o registro criminal positivo. E o rapaz tantas vezes lá ir, mas isso são informações dos familiares e também da conversa que tiveram com os médicos, ele sofreu uma pressão tal que surtou. Portanto, encontraram-no 2 dias depois de ele ter recebido, 3 dias, 2 dias depois de ele ter recebido a notificação do CEF, desapareceu de casa, e encontraram-no 3 dias depois na A1, em Coimbra, todos nu, à beira da autoestrada, a andar. E foi internado depois no hospital psiquiátrico em Coimbra, e agora está a recuperar. Mas porquê? Porque ele, e é o que a família diz, que ele não consegue até hoje compreender como é que ele nasceu cá e que lhe estão a fazer a vida no inferno. Porquê? Porque há uma dificuldade que é quase, apesar da última alteração da lei, para mim é quase que absoluto, que eles não podem ser expulsos de Portugal porque nasceram cá, porque a lei impede isso. O que é que o Estado ganha em entre aspas, massacrar a vida dessas... O que é que ganham? Portanto, o que é que nós, como sociedade, ganhamos com isso? É preferível darmos a residência a essa pessoa e ela começar a recuperar a sua vida, porque ela não tem vida neste momento, e se calhar até ceder à nacionalidade e emigrar, que é o que muitos querem e que muitos portugueses fizeram legitimamente, ou tê-lo cá, refém dessa situação e criar-lhe a maior dificuldade possível. Não ganhamos nada com isso. Estamos a perder recursos porque estamos a gastar recursos com o processo dele. Estamos a perder uma pessoa que podia produzir e que não está a produzir. Estamos a desgastar, como aconteceu com esse rapaz, recursos nos hospitais porque o rapaz surtou-me e tem que ser tratado. Portanto, o que é que nós ganhamos com isso? Como sociedade. Existe atualmente uma petição com o nome Petição por uma outra lei da nacionalidade que defende que todos os nascidos em Portugal devem ser considerados automaticamente portugueses. Tu concordas com o que é proposto nesta petição? Em parte. Falta exigirem nessa petição que haja uma aplicação retroativa da lei. Que se faça justiça. Achas que essa é a alteração fundamental? Acho que essa é a alteração fundamental. Eu tenho um cliente, nasceu também em Portugal, fez a sua vida, nunca saiu de Portugal. É jogador de póquer profissional, portanto representa Portugal lá fora. Foi condenado a uma pena suspensa. Nasceu depois de 81, é dessas situações, e foi condenado a uma pena suspensa. Perdeu o direito à nacionalidade e está a ter dificuldades com o CEF porque lhe querem cancelar a residência. E ele representa Portugal lá fora, portanto é um jogador de póquer até conceituado. Portanto é uma promessa do póquer português. E o que é que nós ganhamos com isso? E se ouvirem esse rapaz a falar, sente-se a revolta, porque ele é uma pessoa bastante bem preparada, e sente-se a revolta que não só ele, portanto, mas ele se calhar até tem a capacidade de perceber o que se está a passar e evitar ir por um caminho menos digno, mas há muita gente que não tem essa capacidade. Porque os miúdos que estão a sair agora, portanto, e que estiveram em reclusão, precisam de ser reabilitados para não voltarem a reincidir. Ao fazermos isso, nós estamos quase que a empurrá-los novamente para a criminalidade. Depois queixamos que as nossas prisões estão cheias e muitas das vezes com afrodescendentes. Portanto, muitas das vezes
essas são as pequenas coisas que nós não discutimos, nem falamos, e que muitas vezes até estão invisíveis porque são assuntos tabus e ninguém quer falar porque trata-se de pessoas que já foram condenadas, então não vamos falar sobre elas. E que muitas vezes são respostas para muitas das situações que estão a acontecer neste momento. E para mim, a maior justiça que se pode fazer é essa. Porque não há o risco de ser pessoas que não têm ligação efetiva à comunidade portuguesa, e é uma forma de se fazer justiça, apesar disso não pagar os prejuízos que já causámos a esses jovens, mas é uma forma de minimizarmos os danos que causámos a esses miúdos, porque muitos deles até tinham possibilidades legítimas de se ingrar no desporto. Por exemplo, aqui na zona, no concelho da Amadora, é um concelho muito virado para o desporto, tínhamos vários clubes de futebol e muitos desses jovens tinham boa capacidade para jogar futebol. Só que há uma regra, porque depois um problema nunca vem só, em que só podem haver 2 estrangeiros em cada equipa. E o que começou a acontecer em Portugal a esses jovens é que iam tirar um número para o ar, 30 jovens, desses 30, se calhar, vamos colocar por hipótese, 10 tinham a nacionalidade portuguesa, os outros 20 nasceram cá, mas não tinham nacionalidade portuguesa, e esses 20 tinham que disputar entre eles para ficarem 2 estrangeiros. Estrangeiros, mas se calhar muitas vezes até acontecia serem, não na mesma equipa, irmãos, e um era português e o outro não. Portanto, e tiveram que, muitos deles não conseguiram fazer desporto porque eram estrangeiros no país onde nasceram, tinham que disputar o lugar com estrangeiros, e muitos deles até nem residência tinham, porque tendo em conta o contexto socioeconómico ou social deles, muitas vezes nem a residência conseguiam ter. Nós gostávamos também de falar sobre um outro tema, tendo em conta a tua experiência com alguns destes casos, que tem a ver com a deportação de imigrantes em Portugal. Numa reportagem da Catarina Gomes no Público em fevereiro de 2016, chamada Devolvidos a Cabo Verde, falava-se do caso do Senhor da Pulseirinha, onde se lia o seguinte: foi assim que ficou conhecido no Ministério. Era na pulseira plastificada que trazia no pulso que vinha parte da sua história, pelo menos a parte final da sua história, a sua última morada em Portugal. Departamento de Psiquiatria, piso 3, extensão 55.173. O Senhor da Pulseirinha tinha sido encontrado a vaguear nas ruas no Estoril a 12 de maio de 2014. Era sem abrigo. O CEF levou-o para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficou internado um mês. Diagnóstico: episódio depressivo severo com sintomas psicóticos. Lê Nádia Marçal. No dia da alta, a 6 de junho, o CEF foi buscá-lo. 3 dias depois, a 9 de junho, foi enviado de avião para Cabo Verde, conta. Foi expulso com a roupa do corpo, psicologicamente perturbado e sob o efeito de medicação, estando apenas acompanhado de relatório clínico, guia de tratamento, 3 receitas digitais para aviar e uma saqueta com 4 medicamentos. Tinha sido servente. Estava há 37 anos em Portugal, para onde tinha ido em criança. O que é que faz com que uma pessoa seja deportada em Portugal? No nosso direito administrativo nós temos 2 tipos de poderes que são dados ao órgão administrativo. Nós temos o poder discricionário e depois temos um outro poder que é vinculado. Portanto, o poder vinculado não dá grande margem ao órgão administrativo para agir. Portanto, a lei o que diz é todas as pessoas que aparecerem aqui nesta situação e pedirem esse direito, desde que preencham as condições, vocês devem conceder o direito. Depois temos um poder discricionário que muitas das vezes, mal utilizado, resvala para o poder arbitrário. E uma das dificuldades que nós estamos a ter neste momento em Portugal com o CEF é a utilização desse poder discricionário que muitas das vezes, mal utilizado, se torna um poder arbitrário. Porquê? Porque para se expulsar alguém, e existem diretivas comunitárias
que dão essa orientação direta. Portanto, tem que se perceber o contexto da pessoa, as ligações que tem a Portugal, se tem familiares ou não, se existem uma esposa que reside em Portugal, se existem filhos menores. Portanto, mas isso não acontece. Não acontece. E se calhar o que aconteceu realmente, portanto, foi talvez ligarem apenas ao que estava na pulseirinha, e que não é isso não era a vida da pessoa. Isso não é a vida da pessoa, porque nós temos que... Eu costumo dar o exemplo, costumo dizer que as pessoas não são plantas, não se arranca de um vaso, e mesmo as plantas, se arrancarmos de um vaso e atirarmos para a terra sem a plantarmos novamente, ela morre. Portanto, e já tive situações de clientes que me disseram que agora sim, portanto, o país avançou, porque, como dizia Gandhi, a grandeza de um país vê-se na maneira como se trata os animais, e portanto já há tantos direitos para os animais e estamos a regredir na forma como tratamos os homens. E essa deportação é uma dessas regressões. Portanto, não só essa, mas várias, porque o CEF só pode expulsar, portanto, alguém, só pode ter como fundamento a permanência ilegal, mas isso por si só não pode levar à execução de uma expulsão. Portanto, tem que se ver todos os critérios, e isso não acontece. Portanto, o que acontece é, ao abrigo desse poder discricionário, que muitas vezes é arbitrário, olham para a pessoa, e se um instrutor não o quiser cá, de um dia para o outro está no país de origem, e muitas vezes países com os quais cortaram os laços. Portanto, eu tenho uma situação muito rapidamente de um senhor que nasceu em Angola, os pais são cabo-verdianos, veio para Portugal com 14 anos e neste momento tem 43. Nunca saiu de Portugal dos 14 aos 43 e nunca esteve em Cabo Verde. E que ainda esteve no aeroporto para o expulsarem. Conseguimos, com uma providência cautelar, fazer com que ele não fosse expulso por agora, mas... E qual era a razão? Ter sido condenado. Portanto, ter sido condenado. Eu acho que neste momento, que é um dos maiores receios dos estrangeiros, portanto, existe uma pressão constante, que têm que viver com uma pressão constante de não poderem, em nenhum momento, ter uma dificuldade na vida. Nem que seja conduzir sobre o efeito do álcool. Porquê? Porque correm o risco de logo em seguida terem o CEF à perna para o expulsar de Portugal. A lei que nós estamos a falar, até 2012, de acordo com esta lei que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, não poderiam ser expulsos os cidadãos que, como tu referiste há pouco, tenham nascido em território português e que aqui residam habitualmente, tenham a seu cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira a residir em Portugal, sobre os quais exerçam efetivamente as responsabilidades parentais e quem assegurem o sustento e a educação, e se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 anos e aqui residam habitualmente. No entanto, a partir de 2012 foi feita uma alteração a esta lei, que foi aprovada com os votos do PSD, PS e CDS, e segundo esta alteração podem agora ser expulsos estrangeiros que estejam nas situações referidas anteriormente, caso sejam considerados, segundo a lei, e passo a citar, atentado à segurança nacional ou à ordem pública. O que é que na prática significou terem acrescentado esta frase, atentado à segurança nacional ou à ordem pública? Não só o atentado, a própria questão da condenação. As pessoas que estão no artigo 135, se olharmos para que é este artigo que é esse artigo que acabaste de ler, se olharmos para ele com atenção, vamos perceber que as pessoas que lá estão são pessoas que o legislador considerou como sendo pessoas numa situação de tal forma especial que deveriam ser protegidas absolutamente pela lei. Portanto, por isso é que diz
não podem ser. E se olharmos também para elas, nós vamos perceber que todas as pessoas que lá estão, todas essas situações, estão intimamente ligadas a princípios constitucionais. O ter nascido naquele país, portanto, o não poder ser expulso do país onde nasceu, portanto, não podemos expulsar portugueses. O ter um filho menor, portanto, vamos lá, novamente à questão do princípio da separação, portanto, o direito à família, os pais terem o direito de estarem com os filhos e os filhos têm o direito a não ser separados dos pais, a não ser por uma ordem judicial e não por uma ordem administrativa, porque isso é uma ordem administrativa, apesar de agora haver ali uma determinada, várias confusões que a própria alteração da lei promoveu e que muitas vezes já se pensa que isso é uma decisão judicial. Isso não é uma decisão judicial, é uma decisão administrativa, portanto, emana de um órgão administrativo. Temos as pessoas que entraram com uma idade inferior a 10 anos, porque entende-se que uma pessoa que tenha entrado num país com uma idade inferior a 10 anos, em princípio, ou com quase toda a certeza, tem uma ligação de tal forma àquele país que não pode ser expulso de qualquer forma. E, portanto, eu já alertei várias vezes, portanto, que esse artigo, o artigo 135, o artigo que acabaste de ler, roça em constitucionalidade, e eu até admito que seja inconstitucional. Porquê? Porque tendo os direitos fundamentais em jogo, nós não podemos pôr razões de ordem públicas a concorrer com direitos fundamentais. A razão de ordem pública também é um direito fundamental, portanto temos o direito à segurança e à ordem pública. Mas quando os dois direitos entram em choque, o direito à ordem pública, que é um direito geral e abstrato, e o direito à família, o direito à ordem pública tem que se subjugar ao direito à família. Portanto, isso e esse artigo viola frontalmente vários princípios. Portanto, e se formos olhar para eles, viola diretamente vários princípios. Agora, até uma situação dessas chegar ao Tribunal Constitucional ou até de ser promovida, portanto, existem instituições, portanto, o Ministério Público pode fazê-lo, pode fazer um pedido de inconstitucionalidade, portanto, o Provedor de Justiça também pode avançar com esse mecanismo, mas não faz, portanto, não sei se alguma vez também lhe foi pedido, mas creio que terá alguma dificuldade em aceitar fazê-lo, porque, novamente, a questão do ser um assunto tabu, portanto, são pessoas que foram condenadas e muita gente não quer estar ligada a um processo desses. Eu acredito que isso acabaria por ser considerado inconstitucional, mas até lá estão a ser pessoas expulsas, pessoas que têm filhos. Quantas pessoas é que foram expulsas? O CEF diz que não sabe os dados. Não sabe ou não quer partilhar? Porque o não saber duvido, porque a lei obriga a que o CEF comunique as representações consulares. E Nós temos dados aqui de 2014 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do CEF, em que dizem que Portugal expulsou 402 estrangeiros, mas só encontramos os dados de 2014 e não os mais recentes. Claro, os mais recentes, porque a partir de 2015, 16 até agora foi o período em que expulsaram mais pessoas. Porquê que isso aconteceu? Eu creio que é um pouco reflexo da alteração da lei. Tenho situações de pessoas cujo CEF iniciou um procedimento administrativo em 2006 e aguardou até 2012, portanto, percebeu? Portanto, já havia a discussão da alteração da lei, só em 2012 é que vieram a decidir com essa lei mais favorável para o CEF poder expulsar. Mas acredito que essa situação é uma situação que está registada em algum lado, portanto não acredito que não tenham, mas mais que não queiram partilhar. Que não queiram partilhar. Em junho de 2016, o primeiro-ministro António Costa disse, depois de uma reunião com o primeiro-ministro de Cabo Verde: vamos pôr termo a uma prática recentemente introduzida de aplicação de penas de expulsão para cidadãos cabo-verdianos residentes em Portugal. Nesta relação de fraternidade, entendemos que se os crimes são cometidos em Portugal, as penas também devem ser cumpridas em Portugal. Sim, mas isso é uma falácia. Porque o problema não está nas penas acessórias de expulsão, porque nós temos dois tipos de penas, dois tipos de expulsões.
temos a expulsão judicial, portanto, que pode ser, que por sua vez, se distingue de duas formas. Portanto, a pena autónoma, portanto, se encontrarem alguém que tenha sido expulso de Portugal e que tenha violado a interdição de entrada, ao ser apresentado ao juiz, o juiz, portanto, só tem que executar a medida e aplica a expulsão autónoma, mas é o juiz que o faz. E temos a pena acessória de expulsão, que é uma pena que é aplicada ao mesmo tempo que a pessoa é condenada também a ser expulsa do território nacional. São expulsões judiciais. É disso que o Primeiro-Ministro fala. O nosso problema aqui não é com a expulsão judicial, é com a expulsão administrativa, que é posterior a essa decisão. E que eu até entendo que muitas das vezes viola o princípio unibis in idem, que é um princípio que é um princípio constitucional também, que refere que ninguém pode ser condenado duas vezes, mais do que duas vezes, por ter cometido o mesmo crime. E esses cidadãos são condenados mais do que duas até, são 3 e 4 vezes. Porquê? Porque se o juiz de julgamento considerou que aquela pessoa tinha condições para estar em Portugal e não lhe aplicou a pena de expulsão porque entendeu que ela tinha condições para cá estar e se reabilitar em Portugal, como é que o CEF vem a seguir e faz tábua rasa do que o tribunal decidiu e expulsa a pessoa? E estas pessoas cumprem pena em Portugal e depois são expulsas também? Essas pessoas cumprem pena em Portugal de uma forma até mais gravosa do que se tivessem sido condenadas a uma pena acessória de expulsão, uma pena judicial. Porquê? Porque se forem condenadas a uma pena acessória de expulsão, elas cumprem um pouco mais além do meio da pena e são expulsas para o país de origem. Se isso não acontecer e o CEF iniciar um procedimento de expulsão administrativa durante o momento em que estão em reclusão, eles são obrigados a cumprir a pena até final, sem direito à educação, sem direito à formação, sem direito a trabalho, sem direito a saídas precárias e sem direito à liberdade condicional. Ou seja, é feita a tábua rasa do Código de Execução de Penas só pelo facto de serem estrangeiros e o CEF ter iniciado um processo de afastamento coercivo, portanto, que é uma decisão administrativa, não judicial. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, José Semedo Fernandes. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Ricardo Ribeiro, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcasts. Até já!